A paz de Cristo, meus irmãos, tudo bem? Mais uma palavra sobre a pregação e os pregadores é que nós devemos ser um sábio construtor. Olha que duas coisas, duas verdades extraordinárias. Ser um construtor profundamente sábio. Vamos à palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 3 diz: Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica. Até aqui, vamos meditar nesse texto. O texto é extraordinário e começa reconhecendo que todo trabalho e toda obra que nós fazemos, ela acontece por meio da graça de Deus. É a graça de Deus. Aqui o apóstolo Paulo falou que ele se pôs como um sábio arquiteto. Veja outras traduções. A Bíblia diz sábio arquiteto, sábio construtor e construtor competente. Extraordinário. Eu vejo muitas pessoas que dizem assim: eu sou pó e cinza. Isso é verdade e consta no livro de Salmos. Mas a gente não pode usar exageros, né, de versículos bíblicos. A gente precisa entender a Bíblia como um todo, como ela se encaixa, como ela se completa. Muitas pessoas usam de desculpas dizendo que são pó e cinza, que é o que consta em Salmos. Porém, a Bíblia ela também afirma que Paulo era um sábio arquiteto, um sábio construtor, um construtor competente. Então, quer dizer, imagina se Paulo poderia fazer a obra se ele mesmo dissesse que ele era pó e cinza. Não, ele tinha uma visão correta de quem ele era em Cristo. Ele era um arquiteto. Arquiteto, e mais do que um arquiteto, ele era sábio, ou seja, ele poderia ser um arquiteto normal, comum, mas não, ele era um arquiteto sábio, cheio de sabedoria. Ele era um sábio construtor, alguém que construía, mas não era alguém normal, alguém cheio de sabedoria. Ele era um construtor competente. Isso quer dizer, ele era acima da média, ele era extraordinário, ele era aplicado. Então, a respeito da pregação e dos pregadores, a gente não pode usar como desculpa nós somos pó e cinza. Bem é verdade que nós somos, mas a graça de Deus vai nos habilitar para a gente ser um sábio construtor. E por que é importante isso? Porque ser um sábio construtor quer dizer alguém que tem visão, que tem discernimento, e quando vai ministrar diante da igreja, sabe o que a igreja necessita. A característica do arquiteto e do construtor é que ele sabe o que é necessário para aquela obra. Ele sabe o que é necessário para que a obra avance e fique mais completa. É assim que nós devemos nos portar diante da igreja, como ministros de Cristo. Nós precisamos receber de Deus a capacidade de ter discernimento do que é necessário para aquela igreja, do que é necessário para aquele povo, do que é necessário para aquela irmã, para aquele irmão. Ter esse discernimento, ser equipado com isso, ter essa visão, ter essa capacidade e poder ministrar tudo isso. Porque o arquiteto e construtor, ele não é alguém teórico que manda outro, mas ele é alguém que coloca mãos na obra. Ele sabe o que necessita e ele mesmo se dispõe, vai lá e faz. Nós precisamos ser assim. Nós precisamos entrar nesse lugar que o apóstolo Paulo sempre viveu. Nós precisamos entrar nesse lugar que o apóstolo Paulo sempre viveu. Outra coisa que o apóstolo entendeu e deixou nesse texto bíblico, inspirado por Deus para nossa instrução, ele disse que ele lançou o fundamento, mas outro edifica. Ou seja, ele entendia que a obra de Cristo nas pessoas não é feita sozinha. Enquanto um coloca a base, o fundamento e a essência, outro precisa edificar, outro precisa dar crescimento, dar continuidade. Ele sabia que a obra de Cristo não se faz sozinha. Então, um lança fundamento, um coloca o básico, outro vem e realiza crescimento e coopera, constrói, enfim, enriquece a lei. Então, a obra de Deus não se faz sozinha. Então, se você é um pregador ou deseja ser, você precisa entender que você não vai fazer a obra de Deus sozinho, mas você vai cooperar em uma parte
e certamente que o Senhor vai enviar mais e mais pessoas para cooperarem juntamente na mesma obra. Vamos ainda a um resumo dos principais achados desse texto bíblico. Primeiro, que nós precisamos tirar essa desculpa que somos pó e cinza, mas entender o que o apóstolo Paulo tanto afirmava, que pela graça ele era alguém que transbordava, ele era alguém que fazia. Nós precisamos entrar nesse lugar de fazer, de transbordar, de ter sabedoria, de ser relevante em Cristo, né, com a motivação certa, com o coração correto, fazendo a obra certa, da maneira correta. Paulo era assim. Outra verdade que nós aprendemos é a desculpa de minimizar as coisas. Ah, eu vim aqui para trazer só um tijolo. O apóstolo Paulo não falou isso. Ele não falava vim aqui trazer um tijolo. Isso era um absurdo para Paulo. Ele não falaria. A escritura mostra que Paulo como um sábio construtor e sábio arquiteto. Então pare de dar desculpa, eu vim aqui trazer um tijolo. Não. Seja mais relevante, vá muito além disso. Vá muito além disso. Outras verdades que aprendemos é que não se faz a obra sozinho, e como isso é bom, e como isso é saudável. Entender que a obra é em unidade, em cooperação, tudo em Cristo. Entender também a necessidade de ter profunda sabedoria. Esse texto bíblico, ele nos mostra esse sinal de alguém, aqui Paulo no caso, que tinha profunda sabedoria. Muitas pessoas ainda estão numa sabedoria muito raso, num entendimento bíblico muito raso, conhecimento bíblico muito raso. Mas é necessário a gente entrar em um lugar de propriedade bíblica, de profundidade bíblica. E assim nós vamos poder transbordar e atender melhor a nossa geração. Amém? Até o próximo vídeo. Graça e paz.